Começa agora mais uma edição do RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural, e você pode ouvir também no Spotify buscando por RIC Rural. No RIC Rural Podcast de hoje eu vou conversar com Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-Senar Paraná, onde nós vamos falar do Plano Agrícola Pecuário, o PAP, o Plano Safra 2023-2024, que foi lançado nessa semana. Oi, Ana, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente para falar desse lançamento importante, tão esperado plano, atrasado, mas lançado com bons números, né? E obrigado aí por você vir aqui para trazer algumas informações, análises do setor para esse plano. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui com você novamente, justamente para falar desse plano safra tão aguardado pelo setor produtivo. Pois é, Ana, o governo federal anunciou recursos da ordem de 364,2 bilhões de reais para apoiar a produção de pequenos e médios produtores rurais. O número está dentro do que o setor queria? Vai atender? Bem, o montante de recursos veio sim em linha com o que nós havíamos solicitado aqui no estado do Paraná, só ressaltando que nós fizemos a nossa proposição, né, a nossa proposta para o Plano Safra em conjunto com as demais entidades do setor aqui, e o montante tanto para custeio, principalmente para custeio, veio dentro das nossas expectativas, até um pouco acima. Para investimento, houve aumento também no montante de recurso, né, tanto em relação ao que foi anunciado no Plano Safra passado, quanto ao que foi efetivamente utilizado, né, no decorrer do ano safra, mas nós tínhamos uma expectativa de um pouco mais de recursos para as linhas de investimento. Mas, em linhas Pois é. gerais, é um montante significativo e importante, né? Então, ele está classificado como o maior plano da safra, plano safra da história do Brasil, né? Quase 27%, mais precisamente 26,8% em relação ao plano safra 22-23. E desse montante de 364,2 bilhões de reais, 262 bilhões vão ser para programas de custeio e comercialização e 92,1 bilhões de reais para as linhas de investimento. Esses números, então, você acha que o setor acha que poderia ser um pouco melhor? As linhas de investimento, nós sempre temos uma demanda, principalmente em algumas linhas específicas, né? Construção de armazéns é uma delas, Moderagro, Inovagro, que estão ligados às alternativas para o produtor modernizar sua produção, investir em mais tecnologia. Mesmo a linha Renova Agro, né, o antigo programa ABC, então nós demandamos um pouco mais de recursos justamente porque o produtor tem essa necessidade de melhoria contínua, né? Mas tendo em vista, né, o cenário que nós tivemos aí, principalmente do início do ano para cá, de preços de commodity derretendo, né, e custos de produção ainda elevados, não é de todo ruim que o custeio tenha sido privilegiado, né? A gente tem um aumento mais significativo ali para as linhas de custeio e comercialização, então isso acaba auxiliando o produtor que precisa tomar crédito nesse momento para efetivamente conseguir plantar sua safra, né? Muitas vezes ele não vai conseguir reservar dinheiro para o investimento. Então, em linhas gerais, é um bom plano safra, né? Se tudo correr como deve correr, né? A liberação de recursos, principalmente, a equalização dos juros. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Agora, Ana, tem gente já falando que o investimento, né, que você comentou aí, principalmente para armazenagem, né? Nós estamos num momento hoje aí passando por um déficit de armazenagem, andando aí por interior do estado, a gente vê silos, bags espalhados pelos campos, né, onde não tem onde mais guardar tantos grãos, e justamente porque as safras cheias, e o produtor esperando um preço melhor, não vende, e é um investimento necessário nessa infraestrutura de armazéns, né? A gente tem uma carência, né? O nosso déficit é grande em armazenagem ainda no país. Nós temos ano após ano melhorando a produtividade, a produção, safras recordes atrás de safras recordes, quando o clima nos permite, né? E a gente tem uma defasagem de estocagem grande. Mesmo no Paraná, onde a gente tem
é privilegiado por uma estrutura de cooperativas que tem seus armazéns, mas ainda falta espaço. A gente teve nessa safra um exemplo disso, como você comentou. Então, a linha PCA, e é tanto a limitada até 6 mil toneladas, como para armazéns maiores, né, ela é uma linha estratégica para nós. Então, por mais que o aumento de recursos tenha ocorrido, ainda é insuficiente para os investimentos que a gente precisa fazer. Lembrando que um ponto positivo é que esse programa PCA até 6 mil toneladas, ele tem hoje a menor taxa de juros de todo esse plano da agricultura empresarial. Então, ficou em 7%, é um ponto positivo, mas a gente espera que esse recurso, principalmente, consiga ser captado. Do plano safra passado foi liberado um montante, mas efetivamente não converteu em investimento em armazenagem, né? Esse recurso não chegou na ponta. Então, é isso que a gente espera, que ele seja efetivo e daí a gente consegue ter um bônus aí nessa aplicação, né? Ana, agora com relação a taxas de juros, né, que está entre 8% e 12%, né, nesses recursos anunciados aí do Plano Safra, está dentro, o setor queria isso mesmo, está alto, está baixo? Que avaliação vocês estão fazendo? A taxa de juros ainda ficou muito alta, né? Por mais que a gente tenha taxas variando desde 7% em algumas linhas de investimento até 12,5%, a média ainda ficou elevada, ficou em 2 dígitos. É uma taxa alta, principalmente para as linhas de investimento, em que o produtor toma crédito por um período maior, e a gente tinha expectativa que essa taxa fosse um pouco mais reduzida. Em decorrência da Selic também, né? Nós temos uma Selic muito elevada hoje, mas poderia ter sido pelo menos ali 1 ponto percentual, 1,5 ponto abaixo, estaria mais dentro das nossas expectativas. Você acha que esse plano ele veio de uma forma assim, porque é o maior da história, se você somar o que foi anunciado também para a agricultura familiar, né, o plano safra da agricultura familiar de 71,6 bilhões de reais, mais esses 364,2 bilhões de reais no plano safra, dando um total de 435,8 bilhões de reais, maior, o recorde. Isso aí foi uma forma do governo passar um pano quente aí nessa relação que ele está tendo com o agro? Será que ele vai conseguir cumprir com esses recursos até o final, Ana? A iniciativa é positiva, né? Como você bem colocou, é o maior recurso da história, ficou acima do nosso pedido do montante final, né? Incluindo a agricultura familiar, que foi de 403 bilhões, né? O nosso pedido aqui do Paraná. Então, é um aceno de que o governo sabe da importância do agro e sabe da importância que o crédito rural ainda tem para que a gente continue evoluindo em produção, em produtividade, principalmente frente a esse cenário de taxas de juros elevadas em que o produtor, se fosse tomar crédito a juros livres para tudo que ele fosse fazer, seria muito pior, seria muito penoso, né, do ponto de vista financeiro. A gente espera, a preocupação foi essa justamente que você ponderou aí, de que ao longo do Plano Safra, que inicia agora em 1º de julho e vai até o ano que vem, que efetivamente esses recursos cheguem ao campo, né, o que não vem ocorrendo nos últimos Planos Safra. Então, a gente precisa que, de fato, o dinheiro para a equalização das taxas de juros seja liberado e que esse montante final seja efetivamente aplicado e utilizado pelos produtores. Então, a gente precisa acompanhar, precisa ver como vai evoluir ao longo desse plano safra, para, de fato, verificar que essa boa intenção vai se consolidar ao longo do ano, né? Então, outra novidade que teve aí o Plano Safra, né, que além desse volume recorde, essa edição traz como novidade o incentivo à sustentabilidade por meio de redução da taxa de juros a produtores que adotarem práticas de conservação e preservação ao meio ambiente. Que preservação são essas que o produtor tem que ter no seu negócio lá para ele ter acesso a um juros mais baixo, hein?
Essa era a grande expectativa desse plano safra, né, que já vinha sendo anunciado há alguns meses de que ele traria esse viés de um plano mais sustentável, né, voltado tanto à sustentabilidade ambiental como de outras práticas sustentáveis de produção. Isso ocorreu, né? O anunciado é que quem tiver o CAR analisado já terá um desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, né? É um benefício para aquele produtor que fez seu cadastro ambiental rural, está com a sua propriedade regular. O grande problema, o grande entrave nesse ponto do CAR é que pouquíssimos estados, e o Paraná se inclui nesse rol, tem CAR analisado, né? O percentual de análise do CAR ainda é muito baixo, então os produtores efetivamente não vão conseguir acessar esse benefício. Mas nós temos as outras práticas sustentáveis, que aí ele conseguiria acumular tanto do CAR analisado quanto dessas práticas sustentáveis um desconto de até 1 ponto percentual na taxa de juros. Dentre essas práticas sustentáveis, o que foi citado pelo governo, né, na sua divulgação, foi, por exemplo, a produção orgânica e agroecológica, a utilização de bioinsumos, então o produtor que comprove por meio de nota fiscal, provavelmente que ele utiliza bioinsumo, recebe, tem direito a esse desconto na taxa de juros. Aquele produtor que tem tratamento de dejetos na sua propriedade, então justamente mostra que ele tem esse viés de preocupação com a sua geração de resíduos. Aquele produtor que utiliza calcário agrícola e remineralizadores de solo, então que faz o tratamento do seu solo, né, para que ele evolua em termos de fertilidade e que possa produzir mais. Aqueles produtores que têm energia renovável na sua propriedade, rebanhos rastreados e também certificação de sustentabilidade. Então, esse é o rol que foi colocado. Pode não se limitar só a isso, mas ainda a gente carece de um esclarecimento melhor de como o produtor vai comprovar para a instituição financeira essas boas práticas e o tempo que essa instituição vai demorar também para conceder esse crédito, né? O processo não pode se tornar mais moroso por conta disso. Agora, Ana, com relação a o carro, o produtor fez lá a sua lição de casa, cumpriu prazos e agora ele não tem uma velocidade que foi exigida dele para ter o seu cadastro ambiental rural regularizado, e isso ele pode estar perdendo aí, principalmente o Paraná, perdendo esse acesso a um juro mais barato. Isso é problema, mais uma vez, um problema fora da porteira, né? Mas isso é um problema pontual do Paraná ou não? Não, infelizmente não é uma exclusividade do Paraná. Os outros estados, a maioria enfrenta essa dificuldade também de análise do CAR. Hoje nós temos apenas 2 estados que estão mais avançados um pouco nessa situação, que é o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. E o cenário é esse, né, de que o produtor fez seu cadastro ambiental, cumpriu com a sua parte, e agora ele precisa que o órgão ambiental faça a sua validação. Então, nós precisamos que esse processo de análise, né, do CAR seja efetivamente mais rápido, para que o produtor tenha acesso a esses benefícios que estão sendo anunciados pelo governo. E também por toda a questão de marketing mesmo do setor, né? O setor, hoje a gente sabe pelo cadastro, que é declaratório, que o produtor preserva dentro da sua propriedade uma parcela significativa de vegetação nativa. Então, isso precisa ser reconhecido e chancelado pelo órgão ambiental, e precisa ser muito mais célere do que foi até o momento. Uma novidade com relação à sustentabilidade esperada, acho necessária, isso é uma forma também até de se pressionar o produtor a ter esse cuidado, que ele já tem, mas é bom ter sempre mais. Agora, diferente dos outros anos, Ana, não foi falado nada de recursos para o seguro rural, uma ferramenta hoje que praticamente todo produtor, muito esforço do setor para fazer com que ele fizesse seguro rural. Agora o governo não contempla nenhum valor. Isso é questão de orçamento, é orçamentário do governo? Você acha que ainda vai ser apresentado? Como é que está essa situação? O que você tem ouvido com relação ao seguro rural? Essa foi a grande frustração desse plano safra, né? Nós tradicionalmente sempre temos, juntamente com o anúncio do montante de recurso
para custeio, comercialização e investimento, a gente tem aquele recurso que vai ser destinado para o programa de subvenção nacional. E isso não ocorreu pela primeira vez nesse plano safra. O que nós temos acompanhado, né, de pronunciamentos do próprio governo é que o seguro não vai deixar de existir, o programa de subvenção vai continuar com o recurso, mas de fato não está acertado ainda, né? Esse recurso não está comprometido ou prometido ou negociado com a parte econômica. Então, a expectativa, o nosso pedido foi de 2,5 bilhões para o seguro, justamente por essa importância que você colocou. O Paraná é um exemplo de contratação, é o maior contratante de seguro rural no âmbito do programa de subvenção. E a notícia que nós temos é que o governo ainda está negociando 2 bilhões de recurso para o ano de 2024. Então, estamos na expectativa, não é um programa que não pode deixar de existir sob hipótese nenhuma, então a gente espera que essa promessa do governo de que vai ser negociado e que vai efetivamente ser aplicado o recurso ocorra o mais rápido possível. Bom, o plano foi anunciado na terça-feira, nós estamos na final da semana, na sexta-feira. Num cômputo geral, eu tenho lido pontos bem mais positivos do que negativos com relação a esse anúncio. Agora, o governo tem que sustentar esse valor e deixar à disposição, né, Ana? Exatamente, como você comentou, a expectativa é grande, o anúncio foi de um plano safra robusto, mas a gente precisa que, de fato, esse dinheiro chegue até o produtor, né? Não pode ficar só num número mágico que não vai ser efetivamente disponibilizado. Então, a gente tem expectativa de que seja um plano safra com menos problemas do que nós temos visto nos últimos anos, né? De o recurso chegar ao produtor no momento que ele está demandando, né? O produtor não pode aguardar pelo recurso, ele tem prazos de safra para cumprir, prazos de plantio. Então, é fundamental que isso ocorra e a gente vai estar acompanhando certamente. Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, no RIC Rural Podcast de hoje. Muito obrigado, Ana, falando aí, analisando o Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário 2023-2024, lançado essa semana e que agradou o setor, mas existe a preocupação com relação aos juros, também a acesso a taxas mais baratas, se o produtor tiver o seu dever de casa feito com relação à sustentabilidade. Mas, no cômputo geral, como a Ana disse, a gente está bem servido, agora o governo precisa sustentar isso até o final. Ana, obrigado, viu? Mais uma vez estar aqui com a gente, falando, sempre muito didática, sempre muito querida com a gente. Muito obrigado e uma boa semana. Para você também, Sérgio, um prazer estar com vocês. Até mais. Até mais. Bom, nós voltamos então semana que vem com mais um assunto importante do agro do Paraná e do Brasil aqui no RIC Rural Podcast. Até lá.